Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de deglutição. A deglutição nada mais é do que uma resposta fisiológica reflexa. Essa resposta tem como objetivo conduzir o alimento ou o líquido da região da boca em direção ao estômago por meio do esôfago. Vamos ver como ocorre o processo da deglutição. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que a deglutição é ocasionada em duas fases. A primeira fase é uma fase voluntária, é uma fase que ocorre mediante a nossa consciência e também a nossa vontade. Em outras palavras, nós vamos deglutir porque nós queremos. Já uma segunda fase que sucede à fase voluntária é uma fase involuntária. Nesse momento, ocorre que a condução do alimento do líquido da boca em direção ao estômago independe da nossa vontade. Nós vamos ver que num determinado momento da deglutição ocorrerá obrigatoriamente em condições fisiológicas a condução do alimento em direção ao estômago. Vamos começar a ver agora como que ocorre cada uma dessas fases da deglutição. Vamos começar a falar a respeito da fase voluntária. E para isso, nós vamos começar a analisar a deglutição após o processo da mastigação. Então vejamos. Após a gente mastigar o alimento, nós vamos formar o bolo alimentar, uma pasta que vai ser deglutida. Agora, o que vai acontecer com o início da deglutição, nós vamos posicionar o ápice da língua contra o palato duro e vamos começar a empurrar o alimento, o bolo alimentar, da região anterior em direção à região posterior da cavidade oral. Perceba um detalhe: durante o início desse movimento ocorrerá a elevação do palato mole. O palato mole é esta região posterior da boca formada por músculos. Elevando o palato mole, ocorrerá obrigatoriamente o início da obstrução da cavidade nasal. Então vejamos. Colocamos o ápice da língua contra o palato duro. Vamos gradativamente empurrar o alimento, o bolo alimentar da região anterior para a região posterior da cavidade oral. Isso vai fazer com que esta região muscular, chamada de palato mole, vá obstruir a passagem entre a cavidade nasal em relação à cavidade oral. Obviamente, essa obstrução vai impedir a passagem de alimentos para o interior da cavidade nasal enquanto a gente esteja deglutindo. Mas outro detalhe. Isso vai fazer também com que ocorra o direcionamento do bolo alimentar para a região da orofaringe. Da orofaringe, nós vamos ver que o alimento vai ser conduzido para o esôfago. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês que ocorrerá a elevação da laringe. No momento da deglutição, nós vamos contrair uma musculatura localizada na região do pescoço e da base do soalho da cavidade oral, e isso vai tracionar a laringe para cima. Tracionando a laringe para cima, ocorrerá o fechamento da glote. Esse fechamento da glote é importante uma vez que vai impedir a entrada, seja de alimento, seja de líquido, na árvore respiratória. E este fechamento da glote está ocorrendo primeiramente por causa da elevação da laringe, e esta elevação da laringe vai fazer com que ocorra um pressionamento em cima da epiglote.
A epiglote é uma cartilagem. Esta cartilagem agora dobrada sobre a glote vai fechar esta região, impedindo a entrada de alimentos no interior da árvore respiratória e, ao mesmo tempo, direciona o alimento ou líquido para o esôfago. No esôfago, vamos ver o que acontece, mas antes veja essa outra ilustração mostrando o esôfago. O esôfago nós podemos entender como sendo um tubo que vai comunicar a região da faringe com o estômago. Esse tubo é um tubo muscular oco e é formado tanto por músculo esquelético estriado quanto também músculo liso. Vejamos, o primeiro terço superior do esôfago é formado por músculo esquelético estriado, enquanto que os 2 terços mais distais do esôfago é formado por músculo liso. Se nós olharmos agora, tanto na porção superior quanto na porção inferior do esôfago, nós vamos encontrar o esfíncter. O esfíncter é um músculo circular que tem como função a abertura e o fechamento. O esfíncter localizado na transição entre a faringe e o esôfago recebe o nome de esfíncter esofágico superior. E veja um detalhe, este esfíncter esofágico superior é formado por musculatura esquelética estriada. Em contrapartida, o esfíncter localizado na transição do esôfago em relação ao estômago recebe o nome de esfíncter esofágico inferior, que por sua vez é formado por músculo liso. Vamos ver agora o que vai ocorrer durante a fase esofágica da deglutição. Então nós vimos que o alimento vai ser conduzido da cavidade oral para a orofaringe, da orofaringe para o esôfago. Para entrar no esôfago, ocorrerá primeiramente o relaxamento do esfíncter superior. Este relaxamento vai abrir o esôfago e permitir a entrada do alimento. Agora esse alimento vai ser conduzido ao longo do esôfago por meio de uma contração muscular rítmica e coordenada chamada de peristaltismo. Vamos olhar novamente uma outra imagem para ver onde o alimento está no interior do esôfago e quais são as consequências fisiológicas. Agora nós voltamos naquela imagem e perceba que o alimento está agora conduzido para o interior do esôfago. O que está ocorrendo neste momento? Agora, nesse momento, ocorreu o fechamento do esfíncter esofágico superior. Lembra, o esfíncter esofágico superior é um músculo esquelético circular que permite a entrada do alimento no interior do esôfago. Relaxou, entrou o alimento vai ser conduzido ao longo do esôfago até o estômago. A partir da entrada do alimento, este esfíncter ele vai contrair e esta contração vai estimular o peristaltismo, que vai conduzir o alimento ou líquido até o estômago. Ao mesmo tempo, ocorreu também a abertura da glote, uma vez que a musculatura que elevou a laringe relaxou, a laringe desce, a epiglote vai deixar de fechar a glote e, obviamente, vai permitir a entrada de ar. Agora nós podemos voltar a respirar após a deglutição. Vamos voltar na imagem e ver o que vai ocorrer agora. Perceba, o alimento foi conduzido por meio do peristaltismo.
Chegando na região mais distal do esôfago, nós já vimos, encontraremos o esfíncter esofágico inferior. Este esfíncter vai relaxar, o relaxamento desse esfíncter abre uma comunicação entre o esôfago com o estômago que vai permitir a passagem do alimento do esôfago para o interior da cavidade gástrica. Se nós olharmos agora, qual seria a função do esfíncter esofágico inferior? Este músculo vai trabalhar como uma barreira entre o estômago e o esôfago quando a deglutição não estiver ocorrendo. Então, em outras palavras, o esfíncter abre por meio do relaxamento muscular e permite a passagem do alimento ou do líquido do esôfago para o interior do estômago. Quando esse processo não estiver ocorrendo, o esfíncter vai estar contraído. Mas perceba que existe alguns problemas por falha da função do esfíncter esofágico inferior. Um problema muito grave seria ulcerações. Obviamente, nós estamos falando de ulcerações esofágicas. Isso ocorre por quê? O pH do estômago é extremamente ácido graças à presença do ácido clorídrico. Nós vamos ver no futuro que a mucosa interna que está revestindo o estômago apresenta uma série de mecanismos protetivos contra a ação desse ácido clorídrico. Porém, o esôfago não tem proteção contra o ácido clorídrico. O que vai ocorrer? Em falhas da função do esfíncter esofágico inferior, parte do conteúdo gástrico vai sair do interior do estômago e chegar na porção distal do esôfago. Isso vai ocasionar as ulcerações. Ulcerações nada mais são do que feridas. E essas feridas ocorrem por causa da ação do ácido que está contido no interior do nosso estômago. Essas ulcerações, se não forem tratadas, em casos crônicos e graves, pode ocasionar inclusive perfurações do esôfago. Além disso, pode ocorrer também processos de cicatrizações. Essas cicatrizações ocorrem tanto por causa de ulcerações, quanto também por causa das perfurações. Este material agora, que virou uma cicatriz, vai obstruir a passagem do alimento do esôfago para o interior do estômago. Então veja que a falha na função do esfíncter esofágico inferior pode levar a consequências. Normalmente a pessoa sente um mal-estar, uma azia, uma pirose que nós chamamos. Mas, em casos graves, pode ocorrer úlceras, perfurações, cicatrizações e obstruções que vão dificultar a passagem do alimento do esôfago para o interior do estômago. Às vezes a gente sente mal, sente uma azia após uma refeição muito farta. A gente acaba comendo muito e sente aquele mal-estar, aquela queimação. Por que isso está ocorrendo? O excesso de alimento ou líquido no interior do estômago faz com que ocorra o aumento da pressão no interior do estômago. Este aumento da pressão vai ocasionar a abertura do esfíncter esofágico inferior e isto força o conteúdo de ácido do interior do estômago para o interior do esôfago. Por isso, nós sentimos aquele mal-estar, aquela queimação, aquela azia. Não só durante uma refeição farta. Pode ocorrer também durante o processo da gravidez. Com a gravidez ocorrerá o aumento da pressão do conteúdo abdominal à medida que o feto vai desenvolvendo e vai ocupando um espaço muito grande na região abdominal da mulher. Isso vai fazer com que
parte do segmento terminal do esôfago seja empurrado para o interior do tórax. Nós sabemos que a pressão no tórax é menor em relação à pressão no interior da cavidade abdominal, que consequentemente vai ser maior. Agora, por conta da gravidez, ocorrerá que o segmento terminal do esôfago vai ser direcionado para o interior do tórax. Isso vai diminuir a pressão e essa diminuição da pressão pode prejudicar a função do esfíncter esofágico inferior. Por consequência, pode ocorrer o extravasamento também de ácido do interior da cavidade estomacal para o interior do esôfago, onde a mulher pode vir a relatar azia e um determinado mal-estar. Pessoal, a respeito da deglutição, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham correlacionado eventos fisiológicos importantes com uma prática clínica. Se chegou até aqui, deixe um like, se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!